Elton, como é que você faz esse processo aqui de criação? Como que você controla a proliferação e o controle deles? Então, eu mantenho os machos separados das fêmeas, né? Que é a forma mais fácil de controlar, né? A procriação, né? Aí, quando você quiser, por exemplo, tirar uma cria de uma fêmea, aí você junta os dois, né? Mas eles vivem separados. E depois que ela dá a cria, qual que é o processo que você faz? Deixa o filhote por quanto tempo junto? Como que funciona? Aí depende. O indicado é 30 dias, né? Amamentação 30 dias, mas eu deixo mais tempo. Aqui comigo eu deixo na faixa de 35 até 40 dias. Depende da procura dos filhotes também, né? Às vezes os filhotes a gente consegue vender antes, dá para desmamar com 30 dias. Mas quando não consegue vender, ele fica até 40 dias junto com a mãe. E você tinha falado que veio do sul, já chegou a consumir carne de coelho? Como que funcionava para vocês lá? Para mim que eu sou gaúcho é normal, natural, a gente já nasce sabendo que o pessoal da região consome muita carne de coelho. Então isso para mim é normal. Agora aqui em Minas o pessoal não tem cultura de consumir carne de coelho, né? E tanto quando a gente fala que come carne de coelho, a pessoa fica até assustada. Pensa, nossa, tadinho do bichinho, tão bonitinho. Mas para mim é normal. Em questão igual, você já experimentou então várias carnes. Você colocaria a carne de coelho ali em qual posição? Hoje, como assim posição? Exemplo, a carne de gado é a primeira, de porco segunda, assim, coelho estaria em qual? Eu acho que o coelho estaria em segundo lugar, para mim. Perderia para quem? Perderia pro gado, só. E você sabe dos benefícios da carne de coelho? Mais ou menos. A gente sabe que tem bastante proteína, é rica em várias proteínas, essas coisas, né? Mais saudável, não tem gordura, né? Baixo colesterol, essas coisas. E para mim, no meu caso, ela substitui o frango. Eu não sou muito fã do frango. E você falou que na questão da criação, o maior problema que você tem aqui, então, em geral, seria a parte da limpeza, por ser um animal porco. Eles sujam bastante, eles não têm cuidado assim com eles, com a higiene, então o que dá bastante trabalho é a parte da limpeza. A manutenção deles dá bastante trabalho. E assim, se fosse para colocar uma média, um valor de manutenção, desde de nascer até a área do abate, né? Você estipularia mais ou menos um quanto ali de gasto? Olha, o gasto é mais mão de obra mesmo, né? Então, esse período aí que você colocou de 3 meses é um período bem longo. Eu gasto aqui 1 hora por dia com eles, com a quantidade de coelho que eu tenho. São quantos? Hoje deve ter uns 40 animais adultos e mais uns 40, 50 filhotes. Uhum. Eu gasto 1 hora por dia de manutenção. É difícil colocar preço nesse serviço, né? Entre alimentação e limpeza é 1 hora por dia. E assim, por mais que aqui eles não são animal para abate, mas como que você cuida dessa dieta deles? Aqui o básico é ração. Eu costumo alimentar com ração, porque eu tive umas experiências ruins aqui com a parte forrageira. E a parte forrageira às vezes dá churril neles, dá aquela famosa caganeira, né? Então você tem que tratar, tem que dar medicamento. Então a ração não deixa isso acontecer, a ração você tem um controle maior quanto a isso. Então a minha dieta deles aqui basicamente é ração. E com relação ao controle de praga ou doença, é algo que assim tem uma preocupação grande ou não acontece com frequência, nesse nível que você está aqui, né, de produção? Não, aqui comigo o que acontece muito é a famosa caganeira, o churril que eles têm. Mas isso é quando você oferece muito forragem verde, com muita umidade, acontece isso. Aí você tem que tratar, senão acaba perdendo o animal. Aí você trata com verminose, né? Não, certinho. Obrigadão, Elton.